Vestindo-se para o Senhor. Hoje à noite eu quero chamar sua atenção para Romanos 12, versículo 1 e 2. Vou pregar hoje à noite sobre vestindo-se para o Senhor. Vestindo-se para o Senhor. Romanos 12, versículos 1 e 2. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo disse: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta passagem sozinha refuta a filosofia contemporânea que está varrendo as igrejas hoje em dia, porque essa passagem nos exorta a não nos modelarmos e a não sermos conformados ao mundo. E foram passagens como essas que Deus me ensinou, como jovem cristão em 1973, a mudar meu estilo de vida e mudar minha aparência. Quando fui salvo em 1973, meu cabelo estava mais comprido do que a maioria das mulheres aqui nesta noite. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ver que Deus tinha um programa diferente para mim. Agora que eu era salvo, e até a minha aparência seria afetada pela minha salvação. Vemos que a separação do mundo não é uma questão de orgulho e justiça própria. É uma questão de obediência a um Deus poderoso, que é o que as Escrituras nos ordenam a fazer. Houve uma grande mudança na sociedade nos últimos 50 anos, se você não percebeu. A cultura rock and roll nos deu uma nação totalmente nova que se espalhou esse tipo de cultura ocidental ao redor de todo o mundo. Temos que lidar com isso mesmo entre as pessoas no sul da Ásia. Mulheres hoje, vestindo um biquíni, teriam sido presas na década de 1920. Presas! Na década de 1930, nos Estados Unidos, era ilegal para os homens desnudarem um tronco em público. Era ilegal. Uma das minhas fotos favoritas é da minha avó materna. E ela está em Lakeland, Flórida. Ela está em seu jardim e ela tem uma enxada em suas mãos. E ela está cuidando do jardim. E ela está com o seu boné para se proteger do sol quente da Flórida. E ela tem um vestido longo. E ela veste todas aquelas roupas bonitas e femininas, perfeitamente modesta. Tudo está coberto. Essa foi a última geração que acreditou nisso. Grandes mudanças aconteceram. Grandes mudanças estão acontecendo nas igrejas, especialmente nos últimos 20 anos, e começou com as igrejas caminhando em sintonia com o mundo hoje em dia. E hoje eles chamam de antiquado o conjunto de padrões que há pouco tempo quase todas as igrejas acreditavam. Hoje a nova geração chama isso de legalismo e farisaísmo. Grandes mudanças aconteceram. Essa questão de vestimenta é uma questão que homens e mulheres precisam enfrentar. Pelo lado do homem, ele tem que guardar os olhos como Jó, que disse que fez uma aliança com seus olhos. Fala da responsabilidade do homem. Mas a mulher também tem a responsabilidade de não causar ofensa ao homem. No século XVII, Richard Baxter fez esta afirmação nos anos de 1600. Embora seja o pecado e a vaidade do homem que seja causa da luxúria, é, no entanto, seu pecado criar uma ocasião desnecessária. Vocês, as mulheres. Pois vocês devem considerar que vivem no meio de almas doentias. E vocês não devem colocar uma pedra de tropeço no caminho deles. Não explodam o fogo dos perdidos, nem faça dos seus ornamentos suas armadilhas. Mas vocês devem andar entre pessoas pecadoras como faria com uma vela entre a palha ou a pólvora. Se você andar com uma vela sobre pólvora, você só poderá ver a explosão que você não previa quando for tarde demais para sair ileso.
está falando sobre a responsabilidade das mulheres neste mundo perverso e decaído. Ter cuidado em sua influência. Sabemos que isso é, antes de tudo, e principalmente o problema do coração, a vestimenta. Mas a Bíblia se concentra tanto no coração quanto nas ações. Um pastor me escreveu, ele disse: acredito que a questão mais importante da modéstia feminina é a questão de um coração casto. Se a mulher deseja agradar o seu Salvador e honrar seus irmãos em Cristo, raramente ela terá um problema com as roupas que veste. Exigir roupas modestas sem se concentrar em criar um coração casto trará pouco benefício. Se uma mulher veste roupas modestas, mas é sensual na maneira como caminha ou se comporta, invariavelmente fará com que um homem a cobice. Então ela se volta para o coração. Precisamos entender que precisamos ser professores. A geração mais velha precisa ensinar a geração mais jovem. Os pais precisam ensinar seus filhos. A Bíblia diz que devemos ser professores dessas coisas, luzes em um mundo de trevas. Vamos começar essa noite nos lembrando da importância da repreensão. A importância da repreensão. Depois que somos salvos, ainda temos algo chamado carne que está lá. É chamado o velho homem, que herdamos de Adão, nosso pai. Isso é a natureza caída e pecaminosa. E eu quero que você olhe alguns versos comigo essa noite para nos lembrarmos desse fato. Romanos 7, versículo 18. Romanos 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo está falando sobre a sua vida cristã. Ele disse em mim, ou seja, na minha carne, há aquela velha propensão ao pecado e ainda está lá. E havia uma guerra acontecendo na vida dele. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Lembra-nos desse fato. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então há uma batalha que descreve a carne querendo do seu jeito, e o Espírito querendo do outro jeito. Antes de sermos salvos, o Espírito de Deus não estava lá, e estávamos perfeitamente à vontade vivendo na carne. Mas quando fomos salvos, o Espírito de Deus veio habitar em nós. Foi quando essa guerra começou, mas a carne ainda está lá. Em Efésios capítulo 4, versículo 21. Efésios capítulo 4, versículo 21. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A definição do velho homem se refere à nossa natureza corrompida e pecaminosa. Eu devo mortificar essa natureza uma vez que tenha sido salvo. O velho homem está morto posicionalmente em Cristo, mas em outro sentido, no sentido prático, diário, nós devemos mortificar a carne dia após dia, porque ele ainda está lá e ainda está sempre voltando para nós. Mortificar. E com certeza não podemos confiar em nossos próprios pensamentos e sentimentos naturais e apenas vivemos a vida cristã de acordo com o que sentimos, e só seguimos o que parecer certo e bom para nós. Não podemos viver assim, porque ainda há algo dentro de nós, maior que nós, e que nos quer levar ao pecado e à rebelião contra Deus, mesmo depois que fomos salvos. Uma passagem que todo cristão deve memorizar logo depois que tenha sido salvo é Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6.
Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E, portanto, a repreensão de Deus é uma parte necessária da vida cristã vitoriosa. É por isso que a Bíblia diz ao pregador para pregar, redarguir, repreender e exortar. Porque é uma parte necessária da vida cristã vitoriosa. Sermos repreendidos, sermos reunidos e sermos ensinados a nos mantermos no caminho que Deus quer que andemos, e é a repreensão que nos mantém no caminho correto. Repreensão. Vá comigo a Provérbios por alguns minutos. Provérbios 6, versículo 23. Este é um dos temas de Provérbios, um livro muito importante na Bíblia. Fui desafiado, quando eu era um jovem cristão, a ler um capítulo de Provérbios todos os dias. E foi uma decisão importante que tomei, como um jovem cristão, fazer isso. Provérbios, um livro tão poderoso e importante. E um dos temas é a necessidade da repreensão. Em Provérbios 6, 23, encontramos o versículo que tomamos como chave para o nosso ministério de literatura, o caminho da vida. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Precisamos de alguém para nos repreender quando estivermos errados. E frequentemente estamos errados. E são as repreensões e as instruções que são o caminho da vida. Olhe para Provérbios 10, versículo 17. Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. A pessoa que diz, não me diga o que fazer, eu não preciso de um pregador me dizendo o que fazer, está errando. Ela está fora do caminho. Provérbios capítulo 12, versículo 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Assim é o caminho do tolo. Eu era um completo tolo antes de ser salvo. Eu disse ao meu pai, você não vai me dizer como viver. E quando eu saí do exército dos Estados Unidos e recebi alta com honra por algum motivo, fiz uma promessa e disse que nunca cortaria meu cabelo. Que promessa tola. Mas o que eu estava dizendo era, ninguém vai me dizer o que fazer. Eu era um tolo. O caminho do tolo é reto para ele, vou fazer o que eu quero fazer. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A pessoa sábia entende que precisa de aconselhamento, repreensão, instrução e correção. E é um grande presente ser reprovado por algo que você está fazendo de errado. Eu tive muitos problemas quando eu era menino. Tantos problemas, eu era constantemente chamado a ver meu pai ou a entrar no escritório do diretor. E nunca foi um prazer ser reprovado, e nunca é. Mas a pessoa sábia sabe que precisa disso. Em Provérbios capítulo 15, versículo 31. Provérbios capítulo 15, versículo 31. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Esse é um bom lugar para morar entre os sábios. E para morar entre os sábios, você precisa ter ouvidos para ouvir a repreensão da palavra de Deus. Morar entre os sábios. E, portanto, a repreensão é algo muito necessária. E a atitude de alguém em relação à repreensão é um dos maiores testes da verdadeira sabedoria e para sabermos onde estamos espiritualmente. Vamos ao livro de Gênesis por um momento e veremos a origem da vestimenta. A origem das vestimentas. Gênesis capítulo 2 e 3. Gênesis capítulo 2, versículo 25. A primeira menção da lei é um princípio importante da interpretação da Bíblia. E aqui encontramos a primeira menção de vestimentas. Gênesis 2, 25. Primeiro de tudo, Adão e Eva em sua criação. E ambos estavam nus,
o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. No começo, quando Deus criou o homem e a mulher, não havia nenhuma roupa no mundo. Porque não havia pensamento pecaminoso e a mente do homem era pura. E tudo aos seus olhos era puro, não havia nada de mal. Mas observe em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, que uma mudança veio a este mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E agora uma mudança dramática chega ao mundo por causa do pecado. E o coração do homem caiu e se torna tenebroso, e, portanto, o que ele vê é corrompido pelo pecado. E nesse momento é quando eles mesmos fazem vestimentas. Imediatamente reconhecem a necessidade delas. E eles fazem para si pequenos aventais de folha de figueira. Agora observe Gênesis 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. E então Adão e Eva aprenderam que suas vestimentas precisavam cobrir sua nudez. Eles tentaram cobrir apenas algumas partes, mas vemos que Deus não aceitou seu padrão de vestimenta. E Deus veio e vestiu-os adequadamente com túnicas. Com túnicas. Com túnicas. Em Isaías 22, versículo 21, a palavra hebraica é traduzida túnica. Em 2 Samuel 13, versículo 18, a palavra ali traduzida tem um sentido de túnica. Deus os vestiu com túnicas. E eles estavam perfeitamente cobertos da sua nudez. Estavam perfeitamente cobertos e vestidos com modéstia. E esse é o ponto de partida para a modéstia bíblica. Ter sua nudez inteiramente coberta. É importante entender que vestimenta é uma linguagem. Vestimenta é uma linguagem. O mundo reconhece isso. Wikipedia diz que a moda é predominantemente o modo de se expressar. Toda peça de roupa tem um significado cultural e social. Toda peça de roupa tem um significado. Os seres humanos devem conhecer o código para reconhecer a mensagem que está sendo transmitida. Vestimenta é uma linguagem. E o conhecimento disso impulsiona a indústria da moda hoje. Em um artigo no ano de 2008, em uma revista de cultura, David Seal diz: marcas de sucesso na América não vendem produtos, elas vendem estilo de vida. Você está indo para alguma boutique ou alguma loja de roupas, no shopping ou em qualquer outro lugar, e você está olhando para o departamento de roupas. Você está olhando para estilos de vida, expressões de estilos de vida. O que Deus acabou de nos dizer é que tipo de estilo de vida devemos ter, e é diferente do estilo de vida do mundo. E por isso precisamos ter muito cuidado com essa questão de vestimentas. Abercrombie e Fitch, uma empresa popular de roupas, nos dizem que eles são conhecidos por uma atitude rebelde. Roupas que vendem uma atitude rebelde. George Harrison, dos Beatles, quando eles começaram, você sabe que o cabelo deles não era muito longo, mais do que o normal. Naqueles dias, apenas alguns vaidosos eram um pouco mais compridos do que o normal. Mas George Harrison disse que estávamos comprando vestimentas carnais, tentando ser um pouco diferentes. Era uma parte da rebelião.
Ele nunca se importou com a autoridade. Ele era um rebelde e ele queria mostrar isso com a sua aparência. Dizem que Mary Quant é a inventora da mini-saia, dos cortes e penteados curtos nas mulheres. Ela disse que queria fazer algo ousado e controverso. Ela queria ultrapassar os limites. Ela disse, eu queria algo que fosse um símbolo de libertação. As mulheres não foram libertadas. Foram postas em cativeiro por causa disso. Mas ela disse que é tudo sobre rebelião. E tudo é sobre ultrapassar os limites morais. Vivienne Westwood, que inventou a moda estilo punk, ela disse, acho que a moda é a forma mais forte de comunicação que existe. Só é interessante para mim se for subversivo. Essa é a única razão pela qual estou na moda, para destruir a palavra conformidade. David Kidd é um pastor. Sua família se veste de maneira muito conservadora e modesta. Eu soube que um dia uma estudante universitária o procurou perguntando por que sua esposa e suas filhas se vestiam daquele jeito. E ele respondeu com outra pergunta. Ele perguntou, se você estivesse no shopping e você visse uma garota em um vestido longo e largo, qual seria a sua primeira impressão dela? E aquela jovem universitária respondeu, provavelmente, que ela seria crente. Certo, é exatamente isso. Essa é a mensagem que devemos enviar aos pecadores, que somos pessoas peculiares, que pertencemos a Jesus Cristo, que amamos e servimos a um Deus Santo e que não pertencemos ao mundo, que somos estranhos e peregrinos ao caminhar por este mundo. Mas este mundo não é o nosso lar e estamos indo para um lugar melhor. E devemos finalizar isso com nossas roupas. E fazemos isso de uma maneira ou de outra. Vestimenta é uma linguagem. Estilos de roupas não são inocentes. Elas pregam uma mensagem. Mulheres vestindo calças compridas pregam uma mensagem feminista da igualdade do sexo, tenho certeza disso. Roupas apertadas, decotadas, curtas, coladas ao corpo, pregam a mensagem da sexualidade de um mundo perdido. Jeans rasgados pregam a mensagem da afetação barata da pobreza. Por que você quereria sair por aí com calças rasgadas? Você faz isso se não tiver dinheiro suficiente para comprar roupas decentes. Se estiver vivendo em um país pobre como o Nepal, eles nunca andariam por aí com rasgo nas calças. Eles usariam calças decentes se pudessem pagar. E que mensagem os jovens estão dando com as calças rasgadas? Comprando calças rasgadas? Bem, eu não me importo com a minha aparência. E estão fingindo serem pobres e desleixados. Essa é a mensagem. Saias de fenda pregam a mensagem do frete sexual. E o importante não é a mensagem que a roupa diz sobre você. O importante é a mensagem que o mundo recebe por suas roupas. O mundo entenderá o que suas roupas significam. Alguns meses atrás, quando eu estava preparando para montar esse livro, Vestindo-se para o Senhor, eu enviei um e-mail para uma lista de contatos e convidei homens para me escreverem sobre essa questão das vestimentas das mulheres e como eles eram afetados por isso. E acredito que esta é uma seção muito poderosa do livro. É raro que os homens falem às mulheres sobre essas coisas. Mas aqui estão centenas de testemunhos. Aqui provavelmente são 100 testemunhos do livro. E homens, estamos prontos, os homens estão prontos para testemunhar sobre isso. Eu recebi mais de 100 e-mails em um dia, no primeiro dia em que eu fiz a solicitação. Homens de 24 a 74 anos de todo o mundo. Eles estão cientes da sua responsabilidade de vigiarem seus olhos. Eles sabem que não é apenas um problema das mulheres. É problema deles, pois um homem precisa guardar-se do que vê. Mas eles também afirmaram que o homem é muito visual em sua sexualidade e pode ser fortemente tentado pela maneira como as mulheres se vestem. E isso é um fato da vida, quer você goste ou não. Nós vemos isso na Bíblia.
Jó disse em Jó 31, versículo 1, Jó 31, versículo 1, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Por que ele faria tal aliança? Porque é uma tentação poderosa fixar o olhar numa virgem. O caso de Sansão nos mostra isso em Juízes 14, versículo 1. Juízes 14, versículo 1. O homem mais forte que já viveu. Juízes 14, versículo 1. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher. Qual é o problema? Aquilo para que ele olhou foi o problema. O caso de Davi nos fala sobre isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o maior salmista de Israel. Davi era um homem de Deus. Você lê Salmos e vê como ele escreve sobre Deus com amor intenso. E Davi ainda assim derramou sangue inocente nesse tempo, porque ele seguiu os seus olhos. Em 2 Samuel 11, versículo 1 e 2. 2 Samuel 11, versículo 1 e 2. Um capítulo muito triste. E aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito famosa à vista. O que ela estava fazendo lá? Estava se lavando. Ele não tinha que continuar olhando, mas foi o que ele fez. Herodes nos fala disso em Mateus capítulo 14, versículo 6. Herodes, Mateus 14, versículo 6. Festejando, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Eu posso lhe garantir que não foi a música que o agradou, tanto que ele disse, eu vou te dar o que você desejar, e deu-lhe a cabeça de João Batista em uma bandeja, por causa da sua luxúria. O que aquela garota fez enquanto estava dançando e como estava vestida? Perguntei aos homens sobre estilo de roupas femininas, particularmente a respeito destas. Saias justas, saias apertadas, saias de fenda, saias longas com fendas acima dos joelhos, blusas e vestidos decotados, blusas apertadas, blusas transparentes, jeans justos, calções e bermudas, maiôs de uma peça. Perguntei a eles, isso tem algum efeito sobre você? Muitos dos homens, a maioria dos homens disse que todos esses vestidos de roupas femininas acima mencionados tinham um potencial real de luxúria. E eles enfatizaram, senhoras, que as roupas apertadas são tão tentadoras quanto as roupas curtas. Eles enfatizaram, senhoras, que as roupas apertadas são tão tentadoras quanto as roupas curtas. As respostas que os homens enviaram foram muito sinceras. Um homem disse, obrigado por esse pedido. Esta área é o grande desafio da minha vida. Ele disse que é o grande desafio da vida dele. Tentar manter a mente pura. Outro homem disse, fui salvo há cerca de 8 anos, e este assunto é um enorme desafio para mim. Preciso orar todos os dias para que Deus me mantenha afastado desse caminho. Gostaria de ter nascido em uma boa igreja que crê na Bíblia, e de ter sido ensinado a ficar longe desse pecado lascivo. Outro homem disse, tenho 55 anos e estou com o coração partido pelas roupas de um grande número de mulheres nas igrejas que visito. Apenas se pudesse falar com mães e pais. Eu nunca fui casado, mas vivi no mundo por muitos anos. Peço-lhe, imploro-lhe, pastor, diga a elas que parem de usar roupas apertadas, expondo a carne.
Homem disse, acredito que a maioria das mulheres simplesmente não sabe como os homens pensam. Acredito que existe um grupo inteiro de mulheres que, se realmente entendessem, mudariam suas vestes, porque queremos agradar a Deus. E entendo que não é apenas uma lista de coisas que você deve ou não fazer, ou simplesmente forçá-las a se sentirem desconfortáveis. Mas desejo que os homens piedosos obtenham a cooperação delas a fim de ajudá-las a não serem pedras de tropeço, porque nós só queremos agradar a Deus. O homem disse, tenho 24 anos, sou solteiro. Estou muito feliz porque você está nos perguntando sobre esse problema. Porque em minha experiência, as mulheres realmente não entendem as coisas que podem passar pela cabeça de um homem quando ele vê uma mulher vestida de maneira imodesta. Como cristãs, elas não podem simplesmente dizer, bem, eu simplesmente não entendo porque os homens não podem me olhar vestido assim e simplesmente não podem lutar contra pensamentos lascivos. Em vez disso, precisamos lutar pela verdade. Quando uma pessoa do sexo oposto lhes informa que a maneira com que ela está vestida está causando problemas para os homens, deve fazer o que for preciso para proteger nossos irmãos de caírem em desordem. O homem disse, muitas mulheres costumam se vestir de forma mais atraente a fim de atrair os homens e não sabem o que realmente isso é perigoso para elas. Sou investigador criminal aposentado. Atuei em investigações de crimes por 17 anos e meio. Eu acredito que muitos homicídios e agressões físicas sérias foram provocadas por vestes imodestas. A mulher cristã que nasceu de novo não se veste dessa forma. Outro homem disse, isso diz muito sobre o caráter de uma mulher quando ela evita os estilos do mundo, andando de tal maneira que as pessoas saibam que ela é diferente. Isso diz muito sobre o caráter. Muito obrigado por abordar essa questão. Eu sou um cristão que está na estrada ministerial há muitos anos e em tempo integral há 20 anos. Sou pai solteiro. Minha esposa morreu de câncer há quase 9 anos. Tenho 4 filhos, 3 com idade menor de 18 anos. Eu me concentrei no trabalho nas áreas de habitação pública. Dizer que eu já vi de tudo seria um eufemismo. Uma das coisas mais tristes e mais difíceis de combater é o fato de que as ruas e as igrejas agora parecem iguais em sua abordagem em relação à sexualidade da mulher e às suas expressões. Outro homem disse, como cristão que viveu 20 anos no mundo, eu posso ver muito bem essa situação. Essa é uma batalha que deve ser constantemente travada por alguém que esteve nesse mundo perdido no passado. Olhar para uma mulher em um belo vestido modesto, sem nada exposto, é agradável aos olhos. E para por aí. Eu acredito que é verdade. Uma mulher em um belo vestido modesto, sem nada exposto, é agradável aos olhos. E para por aí. O vestido é uma coisa poderosa. Um homem disse, eu frequento uma igreja batista fundamentalista independente, muito conservadora, onde o pastor e sua esposa dão exemplo. Infelizmente, vejo que, embora muitas vezes algumas mulheres em nossa igreja sempre usem vestidos ou saias na igreja, sempre compridas e abaixo dos joelhos, mas que ainda há um pouco de preocupação com a moda. E às vezes isso compromete a verdadeira modéstia na busca por uma boa aparência para estarem na moda. Muitas dessas senhoras são queridas e doces mulheres cristãs. Esposas dedicadas, servas dedicadas, não acredito que elas pretendam ser uma distração. Eu apenas não acho que elas percebam que são. O homem disse, eu sou um americano vigoroso. Desejo ter pensamentos e palavras aceitáveis diante de Deus. Sou um homem casado e feliz há 28 anos. A questão bíblica da modéstia é melhor entendida pela compreensão da fraude. Ninguém deve tomar nenhuma ação pela qual faça com que os desejos sejam suscitados num outro e que não possam ser satisfeitos com justiça. Eu acredito que a frase bem folgado e comprido deve ser o lema do vestuário feminino cristão. Bem folgado e comprido. Bem, é um excelente padrão. Tento dizer às jovens que posso influenciar para o bem, que o tipo de peixe que você pesca depende da isca que você usa e para onde lança sua linha. E se não puder conquistar um homem na igreja com vestido modesto, não deseje conquistar um de qualquer jeito.
Um homem disse: você está absolutamente certo sobre as mulheres que não veem perigo nisso. Elas podem exigir versículos da Bíblia para sustentar a afirmação de que certas roupas sempre produzem luxúria. Mas a verdade é que se essas roupas causam luxúria, elas estão participando do problema. E há escrituras específicas que excluem todas as peças de roupas que os designers são capazes de produzir. O homem disse: eu acredito que há uma tremenda falta de entendimento por parte da maioria das mulheres sobre o que elas vestem e o porquê. Nossa igreja ensina e prega sobre essas coisas e eles fazem um excelente trabalho ensinando que isso é uma questão espiritual. Elas conhecem os fatos, o problema para elas é aceitar e viver de acordo com a verdade. Ouvi dizer que elas dizem que só queremos que elas pareçam idosas, e se isso significa vestir-se modestamente, digo que sim. Tente olhar para as mulheres mais velhas, que estão tentando ensinar as mais jovens, como disse Tito, através do exemplo. Ah, eu recebi muito mais. Que publicamos nesse livro. Sim, isso é um grande problema. Agora vamos fazer uma pausa por um minuto e depois iremos ver as principais passagens sobre esse assunto na Bíblia.